Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E nós estamos conseguindo cumprir o nosso objetivo, vamos dizer assim, a audiência chegando no mundo inteiro. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo, está aqui abrilhantando, o nosso podcast, uma mulher que tem uma história sensacional. Você vai saber da história da Isabel daqui a pouquinho. É a Isabel Ribeiro de Almeida. Acertei? Acertou. É isso mesmo? Antes de começar aqui o nosso bate-papo, Isabel, eu vou pedir você para pegar aqui. Eu tô, como de costume, sempre começando o meu podcast com a direção de Deus. Aqui tem os versículos da Bíblia e Deus vai falar com a gente. Enquanto você vai pegando aqui o seu papelzinho e vai lendo, eu vou aqui agradecendo os meus apoiadores, beleza? Pode pegar um aí que daqui a pouquinho a gente vai ver o que Deus tem para falar com a gente. Eu agradeço aqui os meus apoiadores. Olha, chegou agora novo patrocinador, Soma Estrutura para Eventos. Isso mesmo, a Soma é uma empresa séria, capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. Soma Estrutura para Eventos. Você pode contratar os serviços aí da Soma Estrutura para Eventos pelo telefone 389-9822-5479, fone zap 99822-5479, Soma Estrutura para Eventos. Agradeço aqui também a MG Telecom. Olha isso, olha lá no fundo, ó. MG Telecom é qualidade. Por falar em MG Telecom, daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre a MG Telecom aqui hoje com a Isabel. MG Telecom é 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Isso é importante dizer, viu? 99872-9866. MG Telecom. Inclusive o podcast Os Notáveis é transmitido através da internet da MG Telecom. Deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa, medicamentos e perfumaria. É claro, Drogaria Barbosa é a drogaria do Barbosinha. Você pode chegar lá e falar: Barbosinha, eu vim aqui para comprar barato porque Patrick falou lá no podcast. Eu garanto, viu? Medicamentos e perfumaria é Drogaria Barbosa, na Coronel Sansão, ali ao lado da prefeitura, bem no centro da cidade. 99207-9819 é o WhatsApp da Drogaria Barbosa. Agradeço aqui Major Supermercados. Isso mesmo, Major Supermercados é qualidade, ótimo atendimento, preço baixo. Major Supermercados aqui em Brasília de Minas e em Montes Claros. Lembrando que breve tem novidade. Já vou falar logo. Segunda loja do Major Supermercados chegando em Montes Claros. Breve vamos estar aqui divulgando e falando o endereço da nova loja do Major Supermercados em Montes Claros. Aqui em Brasília de Minas, tem no centro, no Alto Claro e também na saída para São Francisco. Imperdível, breve novidade a respeito do Major Supermercados. E para finalizar, agradeço aqui Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio, 549. Fone zap 999555794. Em Brasília de Minas, na rodovia 202-769, saída para Montes Claros. Fone zap 38-3495-1343. Reformar a casa e, é claro, pintar é com Pilar Tintas e Acabamentos, na Avenida Bias Fortes, 1200, fone zap 99955-5794 ou 38-3495-1660, Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Já que a MG Telecom está ali no fundo, saindo a propaganda, eu vou falar com ela que é a gerente da MG Telecom hoje, é gerente da MG Telecom. Mas antes de falar da MG Telecom, eu gostaria que você, Isabel, lesse aí a palavra que Deus selecionou para você. Eu vou tirar o meu aqui. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. Que legal. Você Bacana. É uma pessoa muito religiosa, né? Sim, sou sim. Deixa eu ver aqui. Nossa, a idade vai chegando às vistas. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus? É uma pergunta. Jó 15:11. Essa palavra de Deus. Vou deixar essa aqui, você leva de presente. Viu?
Isabel, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no podcast. A gente tem planejado já esse podcast há algum tempo, né? E que bom que você veio aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Daqui a pouquinho a gente vai falar como você chegou na MG Telecom, mas antes eu gostaria que você falasse primeiramente quem são seus pais, de onde você vem e suas origens, suas raízes. Sim, primeiramente agradecer, né, Patrick? Eu fico muito feliz pelo convite que você me fez. Por alguns motivos, não, né? A gente foi adiando aí, mas hoje deu certo essa entrevista aqui. Na verdade, não é entrevista, um bate-papo, né? É um bate-papo. E o podcast, eu acho o seu trabalho muito bacana. Muito obrigado. Porque o podcast é o momento ali de levar a história de várias pessoas. Isso. Né? Pessoas que têm eu já assisti vários, né? Hoje, com a correria do dia a dia, infelizmente não estou conseguindo acompanhar todos, mas no início eu conheci, assim, várias histórias que eu conhecia a pessoa de vista, porém não sabia, né, sobre a pessoa. Muita coisa, às vezes, você vê a pessoa na rua e não imagina que ela já passou tanta coisa, que teve que trilhar tantos caminhos difíceis para chegar onde ela chegou, né? Exatamente. E o podcast é para isso, É para né? isso. Então, assim, hoje vocês vão conhecer um pouquinho, né, um pouquinho da minha história. E agradeço muito pelo convite. Eu que estou feliz demais de receber, porque, sabe, sempre que eu recebo, todos os meus convidados são muito especiais, mas quando é uma mulher, parece que o negócio tem uma magia mais especial. Eu gosto muito de ver histórias de superação, gosto de ver histórias de mulheres vencedoras, que você é uma vencedora. Você é uma mulher empreendedora, que teve que estudar muito, teve que passar muita coisa difícil, porque... você já me falou aqui antes da gente começar, né? E eu gostaria que você falasse como que foi o início lá. Você morava na roça, é isso? Isso. Eu sou da comunidade de Olhos d'Água. Aqui pertinho. Aqui pertinho, uns 10 quilômetros. Eu vivi lá toda a minha infância e minha adolescência. E aí eu estudei lá, né? Vim para cá, para a cidade, depois que eu me formei, né? Eu formei o ensino médio. Em busca de coisas melhores. Mas... E como é que era estudar na roça? Então, muito bom. Tenho vários momentos assim que me recordo, momentos muito bons. Porém, era tudo com muita dificuldade, né? Quando eu estudei em Olhos d'Água, eu estudava próximo de casa. Então, dava para poder ir a pé, era tudo bem tranquilo. Depois que eu finalizei o ensino fundamental e fui para o ensino médio, aí eu fui estudar em Vargem Grande, e lá eu fiz todo o ensino médio. Lá já teve uma dificuldade maior para a gente estar estudando, porque no início não tinha uma condução para estar levando os estudantes, então a gente íamos a pé. Então, assim, às vezes... Você ia de Olhos d'Água para Vargem Grande a pé? Isso, todos Sério? os dias. Quantos quilômetros, mais ou menos? Eu não sei quantos quilômetros que são. Nossa, mas... é longe, viu, gente? É longe. Para ir todos os dias é longe. Longe? Nossa. E antes tinha aquela mudança de horário, né? Então, às vezes, na mudança do horário ali, tinha que acordar umas 5 e pouco da manhã. Minha mãe levava eu até o ponto onde que eu encontrava com os meus outros colegas, né, meus amigos, que a gente ia a pé. Então, boa parte foi isso. No meio do caminho, a gente ainda deparava com... Corria de vaca? Corria de vaca. Eu tenho uma cicatriz na minha mão. Sério? Que teve uma vez eu com minha tia vindo da aula. Aí era assim, o medo era tanto que uma vaca berrava e todo mundo já saía correndo. Não esperava ali a vaca vir. Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Você falando que ia a pé para Vargem Grande. Minha mãe dava aula na Vargem Grande, quando ela iniciou sendo professora, né? E teve um momento que ela ia a cavalo. Aí teve um momento que ela não conseguiu mais fazer esse trajeto a pé, nem a cavalo. E foi morar na Vargem Grande para dar aula, sabe? Então, eu imagino como que era a dificuldade suas para ir e tal. E isso é importante você falar isso, porque hoje as pessoas, tem muitos jovens que reclamam. Hoje o ônibus pega o aluno na casa, na porta da casa, leva até a escola e volta novamente com o aluno. Então, não tem dificuldade nenhuma. E é importante você falar sobre isso, porque ao decorrer aqui do nosso bate-papo, você vai contar a sua trajetória e vai mostrar para quem está nos assistindo o quanto estudar é importante, né, Isabel? Exatamente. Eu sempre tive esse propósito para mim. Vou finalizar os meus estudos, por mais que a gente vivia naquela dificuldade para estudar, mas eu sempre tinha em mente que eu iria finalizar
E depois de fazer o ensino médio, sempre almejei fazer um curso superior, né? Continuar ali estudando, porque é através dos estudos que a gente consegue realizar nossos sonhos, né? Com certeza. E quando eu falo em estudos, não precisa ser especificamente fazer um curso superior, né? Tem muita gente aí que trabalha com... A pessoa tem uma empresa, às vezes ela não fez um curso superior, porém ela estudou. A pessoa estudou para poder conhecer o produto que vai estar proporcionando para as pessoas, né? Então, o estudo, independente do que a gente faz, a gente tem que estudar. Você aqui com o seu podcast, antes de você iniciar com ele, você pesquisou, Com né? certeza. Para saber como que era o ramo do podcast, como funcionava. E até hoje eu tenho que pesquisar e estudar, porque Exatamente. eu não posso ficar para trás, né? Vamos dizer assim. Eu achei interessante quando eu te conheci, que você até me procurou para colocar propaganda da MG Telecom, que uma entrevista que chamou bastante atenção aqui foi a da Raíssa. Raíssa, que não tinha dinheiro para comprar um salgadinho para o filho, e aí ela começou a ser empreendedora, vamos dizer assim. Você tem esse dom de vender, né? Isso é desde criança? Então, as pessoas falam muito em dom de vender, né, Patrick? Já eu acredito que vender não é exatamente um dom, né? Eu vou ali discordar de 98% das pessoas. Eu acredito que vender não é um dom, mas sim, a gente pode nascer com algumas habilidades, né, das vendas. Eu acredito que o ambiente em que eu vivi me proporcionou isso. Então, Você via seus pais vendendo produtos? Sim. Lá na roça, o que a gente plantava, a gente vendia, né? Plantava um feijão, um amendoim, as frutas. Nós também fazíamos farinha. Então, a gente não era só produzir, né? A gente produzia e também vendia. Então, eu acredito que eu aprendi com os meus pais mesmo, com a minha família, ali a vender. Desde de criança que meus irmãos, a gente vinha para a feirinha, né, no sábado com os meus pais. Meus pais não, minha mãe. Eu vinha com a minha mãe, ela trazia galinha, os frangos, e a gente ficava ali. Eu, na época, às vezes eu não sabia nem contar dinheiro ainda, mas desde criança eu vinha com ela. Não fazia o troco errado, não, né? Ela não deixava ali eu fazer as contas, não, mas ela me trazia para mim ficar lá seguro. Às vezes essas galinhas faziam umas sujeiras lá na gente. Você falou sobre seus pais, não falou o nome deles. Sim. Qual o nome dos seus pais? Nossa, como que eu começo a falar, né, das pessoas Não, que me deram a vida? É porque eu vou interrompendo e acabo fazendo você esquecer mesmo. Então, eu sou, como eu falei, sou de Olhos d'Água, sou filha de Cida, né, Maria Aparecida, conhecida como Cida, e Antônio Silésio, o Silésio de Juquinha. Mandar um abraço aí para os meus avós, não vou citar o nome deles, mas tanto os avós paternos quanto maternos e paternos. Você tem, sua família é uma mistura dos bundas e dos Ranhão. Chico Ranhão é seu parente? Sim, eu conheço. Que legal. Gente, eu gosto de contar histórias de pessoas que vêm da roça, principalmente o pessoal que sai da zona rural, porque a dificuldade de quem mora na roça é bem maior. Para chegar até aqui, na cidade, para conseguir vencer na vida. Eu tiro isso exemplo como a minha mãe, que saiu lá do Muquem e venceu na vida. Hoje ela é professora, aposentada e tal, trabalhando no colégio, em outras escolas aqui em Brasília de Minas. E isso é importante a gente estar falando. Inclusive, a Isabel, você tem mais ou menos noção de quantos livros você já leu na sua vida? Eu sei que é um hobby para você, que você gosta de fazer isso. É ler a leitura. Agora, isso aí é dom. Ter o dom da leitura. Porque, eu vou falar a verdade, Isabel, se for para eu ler um livro, eu estou sendo sincero, realista aqui. Na segunda página eu estou dormindo. Então, Até bom que você dá uma dica de como ler sem dormir. Eu gosto muito de ler. Eu sempre li, né? Desde de novinha, quando eu comecei a ler, eu sempre gostei de histórias. E eu acredito que mais ou menos nos últimos 2 anos eu me dediquei muito à leitura. Porque a leitura, ela me proporcionou muitos conhecimentos que eu vivia em busca,
né? Então, muita coisa que às vezes a gente não consegue ali em um curso, em um livro ali, né? Em um mentor. Eu mesmo gosto de acompanhar muito o Pablo Marçal, né? E alguns outros aí, e que falam muito do empreendedorismo. Então, a leitura me traz isso, me traz esse conhecimento, e eu considero como um hobby, porque quando eu chego em casa, às vezes um dia estressante do trabalho ali, eu chego em casa, já vem na minha mente, no percurso do trabalho até a minha casa, aí eu já vou lembrando, eu chegar em casa, vou trocar minha roupa, vou tomar um banho, vou tomar um vinho, isso é bom. Vou fazer uma leitura. Então, assim, normalmente eu inicio o meu dia com uma leitura. E acaba que no início é difícil, quando a gente começa assim, por exemplo, eu não gosto de pensar... É como se fosse um exercício que a gente tem que fazer todo dia, né? Isso, é um exercício. E assim, eu não gosto de ficar olhando, mas esse livro aqui tem 300, 400 páginas. Você começa com uma página diária, Patrick. Né? Você escolhe um livro. Primeiramente, a primeira dica é você escolher um livro que realmente você vai gostar do assunto. Sim, né? sim. Então, sim. assim, eu gosto muito de ler sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, né? Então, aquilo me cativa muito. Né? Então, eu acabo que para mim é um hobby. Por falar em empreendedorismo, como que foi a sua chegada aqui em Brasília de Minas? Você saiu da roça, chegou aqui em Brasília de Minas e começou a trabalhar em quê? Com o quê? Quando eu me formei o ensino médio lá na Vargem Grande, eu vim procurar um cursinho. Eu queria começar a ingressar no mercado de trabalho, né? E aí eu encontrei uma amiga minha, inclusive quero mandar um abraço para ela, minha amiga Giselda, que é como irmã para mim. Legal. Ela começou fazendo um cursinho de informática, na época era a CDP Informática, que era aqui na cidade. Depois que ela estava fazendo esse curso, ela me falou, e aí eu vim também, a gente fazia, era uma vez por semana, a gente vinha no sábado, que era o único dia que tinha ônibus, né, que passava lá na comunidade para poder a gente vir estudar. E aí eu fui fazendo esse cursinho. E que bom que é informática, viu? Porque eu tive aula de datilografia, só pra você ter noção. Nossa, eu acho que meus dedos não aguentavam não, viu? E aí eu fiz esse cursinho. O proprietário dessa escola, ele ofertou aí uma possibilidade de tanto a minha amiga quanto eu ir trabalhar com ele. Que legal. Né? Então, nós começamos a dar aula. Então, a gente estudou, formou lá e começou a dar aula para as outras pessoas. E na época tinha uma grande turma. Hoje mesmo, às vezes eu vejo alguém na rua, nossa, aquele policial ali já foi meu aluno. Aquele médico já foi meu aluno. Então, assim, na época começou também inseriram o computador, né, a máquina no ambiente hospitalar. Muitos médicos não sabiam, né? Isso é bom. Lidar ali, manusear o computador. Tá e eu dei aula para alguns, inclusive o doutor Glicério. Tá vendo a importância, gente, de termos várias profissões, vamos dizer assim, e todas as profissões, ela vem através do professor, né? Você também é pedagoga? Não. Ainda não. Do jeito que você é, eu acredito que você ainda vai querer fazer um curso aí, uma faculdade para ser pedagoga. Hoje você faz biomedicina? Biomedicina. Né? Aí não vou deixar você fugir do assunto, não. Aí você começou a trabalhar ali, dando aula e tal, e depois? Então, aí a gente dava aula lá. Inclusive, na época a gente trabalhava uma carga horária que era fora do comum. Tinha vezes que eu entrava ali 8 horas, saía, já aconteceu de sair 10 horas da noite, horário assim corrido, só fazia um lanchinho rápido lá. A CDP era em cima lá da sorveteria Sibéria, de Xavier. Então, assim, às vezes Xavier até socorria a gente lá, dava um picolé gelado lá pra gente. A correria era muito, né? Mas, assim, eu fiquei lá não foi muito tempo, né? Porque, por mais que ali estava um ambiente que eu estava aprendendo, na época as condições financeiras, né, eram muito baixas.
E eu ganhava R$100. Minha amiga vendo, ganhava gente? mais um pouquinho que eu ganhava R$100 para mim trabalhar esse tempo todo aí. E aí... Mas aquilo ali serviu de experiência, né? Exatamente. Hoje você pode dizer assim que o que você faz na MG Telecom teve um pouco desse trabalho também? Teve, sim. Tem sim. Quando eu trabalhei lá, como eu te falei, por mais que a remuneração era muito baixa, Uhum. eu sempre tive uma mentalidade de a gente pegar as oportunidades. Uhum. E muitas das vezes aquela dificuldade ali eu vejo como uma oportunidade, né? Tem muita gente que às vezes desiste de um emprego porque aqui eu ganho pouco, às vezes Estou trabalhando muito. estou trabalhando muito, é um ambiente muito estressante, é isso, é aquilo, mas as pessoas só, né, muitas das vezes só vê o lado ruim. Uhum. A gente tem que ver o lado bom das Com coisas. certeza. E eu vi o lado bom lá, porque lá eu era instrutora de informática e monitora também dos cursos EAD. Então, assim, naquela oportunidade que eu estava ali ensinando, eu também estava aprendendo muito. Inclusive, eu dei vários cursos lá, que eu tinha que fazer os cursos para depois eu orientar a pessoa. As portas né? foram se abrindo e você aproveitou a oportunidade, né? Isso, exatamente. E aí depois, com essa visão aí de querer crescer, né, ganhar uma renda melhor, eu falei, não, chegou o momento de eu buscar algo melhor para mim. E aí foi quando eu comecei a procurar alguns empresários aí da cidade, pessoas que têm os comércios. Sim. E aí eu fui no supermercado, pode estar Pode. citando os nomes aí? Pode. Varejão Rodrigues, lá na Juca Flávia, eu Uhum. acho que hoje não funciona mais. Conversei com o Jaime, com o Marquinhos, que é o gerente lá, né? Foi o gerente há muitos anos. E eles, na época, olha só como para você ver a questão do conhecimento. Na CDP, eu era instrutora de um curso, operadora de caixa, e esse sistema que a gente usava lá para ensinar para os alunos, era o mesmo sistema que usava lá no supermercado de Jaime. Tá vendo aí? Então, assim, eu entrei lá praticamente assim, no tempo de experiência, eu já conhecia o sistema, né? Então, assim, foi tudo muito fácil. Eu tinha que lidar com outras coisas, né? De movimentação de dinheiro, uma quantidade maior. O primeiro emprego já serviu para o segundo, né? Sim. E foi o primeiro CLT. Uhum. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei de carteira assinada. E tenho experiências muito boas. Aprendi muito com o Jaime lá, né? Uhum. E aí foi me moldando, né? Depois Você busquei... falou há quanto tempo? eu não lembro quanto tempo que foi, Patrick, mas foram mais de 2 anos, porque... Você tem problema de falar a sua idade? Não, nem um pouco. É porque eu faço questão de perguntar a idade, não por curiosidade, mas assim para as pessoas verem que você, aparentemente, com certeza, é muito nova e viveu muita coisa. Já teve essa dedicação com os estudos, de procurar o trabalho. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso aqui, ó, que atualmente é sucesso aqui em Brasília de Minas e região. O que é isso aqui? São os óleos essenciais. Óleos essenciais. Gente, isso aqui, ó, é importante. Eu vou até pedir você que está nos assistindo para continuar aí assistindo a entrevista, porque isso aqui pode salvar a sua vida. Eu exagerei? Não. Não. Então, tem muita gente que fala até que é o olhinho milagroso. Pronto. Ela falou tudo. Mas é um suporte excelente, viu? Principalmente você que sofre com depressão, ansiedade, insônia, a solução está aqui. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo sobre isso. Vou deixar eles curiosos e continuar assistindo para saber o que é que a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Aqui. E aí depois você Não, você ia falar a sua idade. Então, eu... É mais agora, nova que eu tenho certeza que é. Dia 23 de julho agora, eu completo... Patrick, eu fico me perdi aqui no tempo, né? Eu sou de 89. Aí, às vezes, eu fico, gente, eu tô fazendo 32 ou 33? Ou 31. Não, 31 não vai ser, não. A gente é nova, mas assim, essa correria no dia a dia, a gente dá umas panes de vez em quando. Essa questão de esquecer a idade tem que ser no meu caso, que eu sou de 81, aí eu fico na dúvida, vou fazer 41 ou 42, ou 43, eu fico na dúvida, aí eu prefiro falar que é 42. Vai fazer 33. Eu acho que é 33.
Olha, você tem uma história muito bonita, Isabel. Eu digo assim porque bem novinha você já foi procurar dedicar o seu esforço com o trabalho, desde da escola também. E até hoje eu tenho certeza que você encontra as dificuldades para estudar, porque você estuda até hoje, né? Sim, até hoje. E eu estudo em Montes Claros, na Faculdade de Saúde Bituruna, onde eu faço o curso Biomedicina. Estou no 7º período. Era para formar agora, no final do ano, mas aí com a demanda a gente tentar adequar trabalho, casa com estudos. Chega um momento que a gente também tem que equilibrar. E né? você também é gerente na MG Telecom. Isso. E trabalho também empreendo com os óleos essenciais. E aí eu fui e tranquei algumas disciplinas, estou fazendo menos disciplinas, às vezes tinha semestre que eu fazia 7, 8 disciplinas. Então, eu falei, não, eu preciso desacelerar. E como é que você consegue conciliar tudo isso ainda? Estudo, trabalho, tem os olhos. Uhum. Como é que você arruma tempo para tudo isso? Eu gosto de planejar. Tem muita coisa que não sai como esperado, né, Patrick? Uhum. Nessa correria aí, às vezes eu fico assim, nossa, eu poderia estar mais com a minha família. Às vezes eu tô dentro de casa e poderia... eu tô o tempo todo, às vezes, mexendo no telefone, respondendo a alguém, pensando o pensamento. O que é que eu tenho que fazer na MG? Eu tenho que fazer isso para melhorar tal área. E aí, eu às vezes eu tenho aquela sensação, mas e meu marido? Eu tô deixando ele de lado também, por mais que... Então, assim, realmente é complicado, né? Mas... quando eu estou muito sobrecarregada, eu gosto de trabalhar com a agenda manual mesmo. Eu pego meu caderninho, escreve coloco ali. Lá, isso. Eu coloco um dia anterior, né? Isso. No dia anterior eu coloco os horários, né? Tal horário eu vou levantar, tal horário eu vou para academia, tal horário eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E gosto de colocar e ter aquela sensação de que a tarefa foi cumprida. Vou lá e marco um ok. Né? Gosto também de colocar, se tem uma coisa que eu gosto muito, de sempre agradecer. Uhum. Né? No meu pensamento, agradeço a Deus por tudo, né, que eu tenho e por quem eu sou. E no caderno, na minha agenda, eu gosto de colocar uma coisa simples do dia. Por exemplo, meu marido fez uma comida gostosa. Vou lá e coloco. Ele é bom cozinhar? Então, quando ele quer... E aí eu escrevo mesmo, né, a gratidão do dia, que é uma palavra assim muito forte, que eu carrego muito comigo. Inclusive, eu tatuei ela aqui no meu peito. Que legal. A palavra gratidão. Porque eu acho assim que a gente tem que sempre buscar melhoras, mas a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. É verdade. Né? Eu quero fazer a justiça aqui, porque a Isabel, eu conheci ela assim, gente. Eu comecei meu podcast e eu tinha alguns patrocinadores e achei interessante porque foi a Isabel que me procurou para colocar esse patrocínio aqui, ó, que está aparecendo no fundo, da MG Telecom. Inclusive, é importante eu falar sobre isso, porque, como é que eu posso dizer? A pessoa ter visão. O podcast está começando agora, tem 1 ano e pouco de canal. Porém, a Isabel percebeu que eu já tinha uma certa audiência e ela queria divulgar a sua empresa. Eu tinha uma outra empresa de internet que eu trabalhava aqui, né, para fazer a transmissão do podcast e tal. Ela nem teve essa questão de me pegar como cliente, não. Ela queria usar aqui o podcast para divulgar a empresa dela. Isso é muito importante. Eu acabei, é claro, me rendendo ao maravilhoso trabalho da Isabel, à eficiência da MG Telecom, por causa dessa visão que ela me mostrou. Eu aprendi muito com o exemplo dela. Isso é muito bom, isso é muito interessante. A gente tem que pegar as coisas boas das pessoas e colocar em prática. E eu aprendi muito com você, Isabel. Você pode ter certeza que essa visão, essa questão de empreendedorismo e também da questão do marketing, você foi uma boa professora para mim, viu? Que bom. Parabéns por essa iniciativa que você tem de estar sempre fazendo as coisas com qualidade, vamos dizer assim. Fico feliz, Patrick. E assim, conta comigo para o que precisar. Quando eu conheci o seu podcast pelo meu marido, que ele assistiu e ele falou, você já viu aqui, Patrick criou um podcast. E aí eu fui lá,
O primeiro podcast que eu assisti, não lembro qual foi, mas me chamou a atenção. De início, eu gosto muito de ajudar as pessoas quando elas estão iniciando um empreendimento, um novo negócio, e eu vejo que aquilo ali está levando uma grande satisfação para ela, está fazendo ela bem. E eu notei que, assim, você estava fazendo ali, é um trabalho, viu, gente? Tem muita gente, o podcast é um trabalho, né? É um trabalho, inclusive as pessoas que estão aqui, né? A MG Telecom está passando ali agora, as outras empresas, todo mundo tem que ter essa visão que isso é um trabalho seu, né? E é um trabalho, assim, trabalhoso, vamos dizer assim. As pessoas não têm noção o quanto é difícil, principalmente em entrevistas que eu faço aqui fora do estúdio, né? Que tem algumas pessoas que não tem como vir ao estúdio, eu vou até essas pessoas. Essa questão de edição, eu tive que aprender, eu tive que estudar, editar, mexer com áudio, até para comprar um aparelho aqui. Quando eu comecei aqui era 2 microfoninhos pequenininhos, tá, aquele negócio, hoje já tem uma mesa de som e tal. A gente tem que estudar, que nem você disse, é estudar diariamente para a gente aprender cada dia que passa, né? Eu mesma tô estudando, eu também tô estudando, aprendendo a fazer edição de vídeos. Isso é bom. Mas voltando ali rapidinho. Vou precisar de você. Voltando aqui rapidinho a gente estava falando no início, realmente, Patrick, você não era cliente lá da MG Telecom. Isso mesmo. Mas quando eu te procurei, quando eu vi o podcast, eu queria muito poder ajudar de alguma forma. E aí eu conversei, né, com o proprietário da MG Telecom e falei do podcast, porque assim, no momento a audiência ainda era menor porque você estava iniciando. Isso. Mas eu vi a sua capacidade e eu sei que o podcast tem a tendência de crescer, né? Seu podcast vai crescer cada vez mais. Então, por que também não ajudar uma pessoa e crescer junto com ele também, Isso né? é bom, essa visão é maravilhosa. E sem contar que eu sou o primeiro a fazer um podcast em Brasília de Minas. Pode vir outros, mas eu sou o primeiro, né? Eu vou querer que você fala sobre as empresas que você já trabalhou, depois do supermercado lá, o Varejão Rodrigues. Você trouxe uma água? Você quer ir tomando água? Enquanto você vai tomando água, eu vou aqui agradecer os meus apoiadores, viu? Sim. E aí, daqui a pouquinho você fala. Eu vou começar então com a MG Telecom. MG Telecom, internet boa, é 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, viu, gente? Sem contrato de fidelidade. 998729866, MG Telecom, ali no centro da cidade, ali em frente à rodoviária. Deixa eu agradecer aqui, Drogaria Barbosa, medicamentos e perfumaria com o melhor preço da cidade, qualidade e ótimo atendimento. É Drogaria Barbosa, na Coronel Sansão, ao lado da Prefeitura. Fone Zap 99207-9819. Soma Estrutura para Eventos. Vai realizar o seu evento? Precisa de uma estrutura legal? Soma Estrutura para Eventos. É uma empresa séria capaz de atender os seus clientes com qualidade e profissionalismo. 998-22-5479. Vou repetir, 998-22-5479. Deixa eu agradecer aqui, Major Supermercados. Isso mesmo, Major Supermercados é onde você faz as suas compras com qualidade, com ótimo atendimento e tem aquele precinho super especial. Filiais. Aliás, eu já vou falar filiais, porque breve tem a segunda loja, a segunda loja do Major Supermercado em Montes Claros. Aqui em Brasília de Minas e em Montes Claros tem Major Supermercados. Muito obrigado ao Major. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção aqui e em Mirabela. Fone Zap 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, na Avenida Bias Fortes, 1200, 999555794. É o telefone, é o zap da Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Isso mesmo, agradecido aqui os nossos patrocinadores. Você pode falar quais as empresas que você passou por aqui, em Brasília de Minas, antes de falar dos olhos? Posso sim. Antes de você falar, deixa eu só te perguntar, esse óleo você conheceu... foi um benefício próprio para você? Assim, você chegou a usar para depois vender? Sim, inclusive vou usar aqui agora o Peppermint para ajudar aqui na concentração. Olha, tá vendo, gente? Aceita, Patrick? Eu aceito. Como é que faz o uso? É só colocar na mão? Vou pingar uma gotinha na sua mão, aí você vai espalhar, aí você fecha o olho para você inalar. Você inala. Tem que fechar o olho. E solta o ar pela boca. Põe a mão
No nariz, isso? Isso, fazer em forma de conchinha, porque ele é bem forte, o hortelã-pimenta. Ele é para descongestionar as vias aéreas, ajudar ali na concentração. E é um excelente óleo para combater enxaqueca, que era uma coisa assim um benefício próprio que eu tive. Que legal. Nossa, gente, pena que a imagem não tem como vocês sentirem o cheiro por aí, mas... É muito gostoso. Eu tive uma pessoa aqui, Isabel, que passou aqui, inclusive eu até tenho que fazer justiça, foi a Débora, ela perdeu o filho, o Brad, e ela veio aqui dar o seu testemunho de como que é uma mãe perder um filho. E ela falou que esse óleo ajudou ela bastante para ela dormir. Então, é a solução para a insônia também? Sim. Provavelmente, eu assisti esse podcast, provavelmente ela usou, foi o lavanda. Lavanda. Que ajuda a combater a insônia. Ela disse que colocava as gotinhas no travesseiro. E aí ela conseguia dormir. É alguma das formas, né? É viciante, viu, gente? É bom demais. Muito bom. Mas o viciante é só a forma de ser gostoso. De ser bom, é isso mesmo. É isso porque mesmo. um dos benefícios dos óleos essenciais é que eles não causam dependência, né? Assim como, ao contrário da medicação ali, eu quis dizer viciante no sentido de ficar, de ser tão bom o resultado. Eu também falo isso. Muito bom. Mas antes de você falar do óleo, que as pessoas já estão curiosos para saber, você trabalhou, então, lá na questão da informática? Isso, na CDP Informática. CDP, isso. Depois da CDP Informática, eu fui para o Varejão Rodrigues. Após o Varejão Rodrigues já me abriu o Asa Branca, eu fui para lá. Depois do Asa Branca, veio uma empresa, ficou pouco tempo aqui na cidade, a DN Eletro. Eu lembro. Você lembra? De imóveis. Era ali próximo ao Banco do Brasil, uma loja bem grande. Eu fui, estava lá trabalhando e uma pessoa me ligou falando, vai vir uma empresa para cá e você está se encaixando aí, enquadrando nesse perfil para trabalhar lá com a gente, você quer ir lá conversar com a gente? Foi uma coisa tão rápida que eu estava no horário de trabalho. E aí eu fui nessa entrevista e já me contrataram. Então foi uma coisa bem rápida. Foi assim? Foi tá muito, vendo, gente? muito o importante... E aí eu fui e pedi para sair na época, né? Fui para essa empresa. Mas lá eu fiquei pouco tempo, né? Foi na época que eu casei também, logo no início. Você já tem quanto tempo que você é casada? Eu casei em 2011. E qual é o nome do seu esposo? Luiz Carlos. Você acabou esquecendo de falar o nome dele, senão ele vai puxar sua orelha lá. Luiz Carlos. Beijo, amor, te amo. Eita, isso que é bom, viu? Já que você falou Você já terminou de falar as empresas, a DN? Depois da DN Eletro, deixa eu ver se eu recordo aqui. Eu trabalhei na Taiobras, mas foi só período de experiência também. Depois da Taiobras... Você trabalhando em vários segmentos diferentes um do outro, né? Isso é interessante, isso é bom, viu, gente? Na Taiobras mesmo eu saía de lá fedendo óleo todos os dias. Mas é gostoso, é uma experiência nova, né? De conhecer pessoas novas, né? Lá eu conheci Osmar, Midinha, são pessoas muito, muito boas, né? Você falando isso, é interessante você ter trabalhado em vários segmentos diferentes, porque se eu sair da comunicação hoje, eu não sei em que eu posso me encaixar, não. Sério mesmo, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas se hoje eu parasse de trabalhar como locutor, com comunicação, o que eu ia fazer? Não sei. Isso... Faltou a experiência que você teve. É aí que entra o autoconhecimento também, Patrick. Que hoje, também. Se eu falar assim, não, vou sair da MG Telecom, eu já sei exatamente as coisas por onde eu vou me direcionar. Porque se é uma coisa que eu estudo bastante, que eu gosto muito, é estudar o autoconhecimento. Né? Mas eu acho que você se encaixa em várias coisas. Assim, Será? É só parar para pensar, analisar que vai se encaixar. E vai depender da necessidade também, que a gente tem que se conhecer diante da necessidade também, né? Isso, exatamente. Então, depois Taiobras, aí você já foi para MG? Isso. MG Telecom. Só que na época não era MG Telecom. Hoje, né, atualmente, o nome é MG Telecom. Está no terceiro dono essa empresa, esse provedor de internet. Vai fazer, acho que, 11 anos. Eu entrei em 2012 na empresa, na época era Master Cabo, quando veio para cá, para Brasília de Minas.
né, que é uma empresa de internet grande lá de Montes Claros. E a internet era uma novidade, assim, né? Hoje é fácil, né, Isabel? Sim. Você oferecer... Na verdade, as pessoas te procuram para colocar a internet. É assim que as pessoas falam. Hoje, antigamente, você tinha que bater de porta em porta, não era? Exatamente. E literalmente foi isso. Quando a Mastercard veio para Brasília de Minas, uma pessoa procurou meu irmão Tiago. Ele tem lá na casa dele, é um local bem alto da cidade, e eles procuraram ele para colocar uma torre lá, né? Na época era só wireless, né, popular via rádio. Isso. E aí, eles conversando com ele, falou que precisaria de uma mulher para poder trabalhar ali no atendimento, e ele lembrou de mim, que eu já trabalhei com informática, pelo menos mexendo no computador. Ele falou, minha irmã sabe, ela já trabalhou com isso. Aquele primeiro emprego já serviu novamente. Já serviu novamente, tá vendo? Por isso que a gente não pode desistir tão fácil das coisas. Talvez ali você ganhava pouco, mas a experiência que você ganhou, você está ganhando, a questão financeira, você está tendo um resultado agora, não é isso? Isso, é isso que eu penso mesmo. E aí eu fui, mandei o meu currículo, conversei com os superiores. Eles vieram aqui me conhecer pessoalmente, porque não foi só a distância, não. O próprio dono, Roberto Machado, que é um empresário muito grande lá de Montes Claros, né, e região. Ele veio, me conheceu, conversou comigo, e na época a gente não tinha nem o escritório para atender ainda. Então, eu ia de porta a porta, eu ficava com o telefone atendendo, as pessoas ligavam, eu instruía como que era, e a gente trabalhava com contrato, na época, contrato de fidelidade. Hoje a MG não trabalha. Sem contrato, viu, gente? Sem contrato. Na época era contrato de 1 ano, então eu ia com a minha pastinha ali até o endereço da pessoa, pegar todos os dados. Era uma forma de você segurar o cliente ali também, né? Na verdade, tinha que fazer isso mesmo. Era novidade, era a internet chegando, então realmente. E aí eu tô aí até hoje, depois da Mastercard, mudança de sociedade, passou a ser Via Norte. E hoje, né, a MG Telecom, que hoje o proprietário é Gustavo Clementino, inclusive quero mandar um abraço aí para toda a equipe da MG Telecom, né? Estou de férias ainda, mas... Tá sofrendo férias. Um abraço aí para todo mundo, a equipe daqui de Brasília de Minas, de Ponto Chique. Gente, e olha, eu recomendo, viu? MG Telecom é sensacional. Eu não me arrependo de ter trocado, não. Tá bom demais. Nossa, a internet é maravilhosa. Inclusive, a propaganda saiu de novo lá no fundo. Eu vou entrar num assunto aqui, eu não sei nem se eu posso, mas se você não quiser falar também, não tem problema. Só falar que não quer falar a respeito e pronto. A gente conversou antes da entrevista, e você falou de um momento muito difícil para você. Você falou que é casada e tal, sobre uma gravidez, que acredito que nem seus pais não saibam disso, né? Não. Como é que eu posso dizer? Eu falei aqui no início que esses olhos que você hoje trabalha servem para quem tem depressão, quem tem ansiedade. É o mal do século, é a depressão, né? Posso dizer que essa gravidez trouxe uma depressão para você devido ao acontecimento? Uma depressão, eu acredito que não, mas foi um sentimento de angústia, de tristeza muito grande, que se eu não tivesse mudado algumas coisas em minha vida, poderia sim, né? A ansiedade, essa angústia que às vezes a gente tem, né? Todos os sentimentos, as emoções que não são boas, nós temos que saber conduzi-las, porque senão pode sim levar a uma depressão. As pessoas devem estar em casa perguntando, peraí, como que uma gravidez pode ter feito uma depressão? Calma, ela vai contar o que aconteceu. Se você quiser contar. Não, quero sim. Viu? Inclusive em primeira mão. Na verdade, assim, ficou uma coisa que ficou entre eu e meu marido e um irmão meu. Então, assim, todo mundo vai ficar sabendo aqui nesse podcast. Tá vendo, gente? Então, eu... Inclusive seus pais, né? Inclusive meus pais, mas foi opção mesmo, né? Eu quis... Tá certo. No momento, hoje eu falo abertamente, Patrick. Então, assim, hoje eu estou bem com essa situação, então eu falo normalmente. Mas um tempo atrás, se eu fosse comentar desse assunto, eu ia chorar. Então, por isso que na época eu não quis comentar com ninguém, né? Eu
Muitas pessoas nem sabem que eu já engravidei, né? Chegou um momento da minha vida que eu estava com muita vontade, né? Me deu essa vontade de ser mãe. E aí eu nem conversei com meu marido e resolvi parar com o método contraceptivo. E aí, com menos de um mês, eu engravidei. Foi muito rápido. Uma coisa assim que eu não estava nem esperando. E quando eu fiz o teste, eu estava sozinha em casa e foi uma emoção, assim, um turbilhão de emoções que eu não sabia... Ficou muito feliz, né? Não sabia nem o que pensar. É inexplicável, né, essa sensação. Só que no meu caso, ocorreu tudo tão rápido. Eu fiquei sabendo, eu sou muito devota de Nossa Senhora, né? E aí eu sempre falava, Nossa Senhora, eu quero engravidar e olha, olha a pessoa. Eu quero que seja, que eu vou descobrir numa data comemorativa, vai ser o presente pro meu marido. Legal. Pra você ver. E aí eu descobri no dia do aniversário dele. Dele, né? E aí quando eu descobri, deu numa terça-feira, na época eu ia ver ele só na sexta, né? Que ele viajando? Isso, e como ele trabalha fora, na época ele não vinha e voltava todos os dias. E eu falei bem assim, eu vou deixar, eu vou me aguentar aí e vou contar pra ele só na sexta-feira. Pensei em algo especial, então, assim, decorei todo o quarto nosso, enchi de balões, de coraçãozinho vermelho, fiz uma carta pra ele, como se fosse o nosso filho, né, que a gente não sabia qual seria o sexo ainda, mas como se fosse o filho conversando com ele. E aí, quando ele chegou, né, e viu aquele quarto todo decorado, eu dei a notícia e foi muito emocionante para nós dois. Você né? descobriu numa terça e aguardei ele até sexta-feira para contar. Aguardei até na sexta-feira para contar. Enquanto isso, você fez as decorações, fez a cartinha, isso. Tudo belezinha. Então, assim, foi uma sensação muito boa. Só que no sábado eu fui trabalhar e aí no sábado teve um aborto espontâneo. Foi muito rápido. Eu estava com 5 semanas. E aí foi uma alegria e no dia seguinte a tristeza. Na sexta, ele chegou, vocês fizeram aquele momento todo especial, a cartinha e tal. Aí no sábado aconteceu o aborto espontâneo. Isso. Aí, assim, foi muito triste, né? Foi uma coisa muito rápida. Então, do mesmo jeito que eu fiquei extremamente, né, feliz em um dia, no outro dia eu estava extremamente infeliz. E aquilo me causou uma ansiedade muito grande, né? Eu comecei porque, assim, eu já trabalhava num ambiente muito, muito estressante. Porque, assim, trabalhar com telecomunicação é bom, não é ruim. Gosto do meu trabalho, mas é muito estressante também. A gente, né, lida com algumas situações ali corriqueiras que, às vezes, nos faz mal. Né? Inclusive, quando aconteceu isso, eu estava no meu trabalho, eu estava lá sozinha. Que foi quando eu descobri, né, que estava tendo sangramento, e aí eu fui pro hospital, então tudo sozinha, meu marido, e depois que eu fui ligar para ele, né. E como é que foi a reação dele? Assim, um dia, muita alegria, e no outro? Então ele ficava mais sem palavras mesmo, né, não tinha muito o que falar, ele só me confortava mesmo, né. E aí você... conseguiu guardar isso sem comentar com sua mãe, sem comentar... Isso, aí eu falei pra ele que eu não queria, inclusive eu fui pro hospital, depois eu voltei pra casa, depois eu tive que ir pro hospital de novo, porque não parava, né, de sangrar. Fiquei no hospital, se não me engano, acho que, não sei, eu sei que eu fiquei lá, eu tive que fazer curetagem. Então, assim, não foi uma coisa muito rápida também. Eu passei por uns momentos que foi sofrido, mas foi um pouco difícil. E aí, isso foi me causando algumas coisas assim que não estava me fazendo bem. Às vezes, do nada, eu me sentia... Eu estava bem, do nada eu começava a ficar triste. Eu me irritava com muita facilidade, porque, assim, na verdade, agora eu estou mais tranquila. Os óleos essenciais estão me proporcionando isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito agitada.
e me irritava também com qualquer coisinha. Hoje eu estou bem controlada. Então, assim, tudo foi intensificando a cada vez mais, né? Uhum. Ansiedade foi aumentando. Então, assim, eu estava tendo algumas umas palpitações, dores no peito. Sintomas de ansiedade mesmo, né? Sim. Aí juntou, né? Esse ocorrido, é claro que eu vou enfatizar aqui que isso não foi o motivo, o primeiro motivo. Eu acredito que foi o estilo de vida mesmo, né? Questões de trabalho, aí foi acumulando uma coisa com outra, né? Autocobrança. E aí eu comecei, né? Com dores no peito, queda de cabelo, eu tinha manchas no corpo, né? Aquelas manchas roxas. Uhum. Então, assim, tem vários sintomas que a gente vê, né? O que Sim. tem aquela frase lá, que eu não sei se é aquela, o que a boca não fala, o corpo... Eu esqueci a frase, mas tem uma frase assim, mesmo, né? Que o corpo transmite, né? O que a gente não fala, o corpo vai transmitir de alguma forma. Esses sintomas já é o corpo mostrando aquilo que você não expressa, que você não solta, vamos dizer assim. Isso. E aí você conheceu os olhos. Foi assim? Então, ainda não foi nessa época. Tá. Ainda não foi nessa época. Aí quando aconteceu isso, eu falei, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu tenho que... a primeira coisa, quando as pessoas têm, que é o que eu enfatizo muito, conversando com os clientes, você tem que descobrir a causa dessa ansiedade. Você tem que saber o que está causando você a não dormir bem, né? Para você não simplesmente, eu vou tomar um medicamento, eu vou usar o óleo essencial. Gente, nós temos que saber qual é a causa. E foi aí que eu descobri, né, o que estava me fazendo mal e fui tirando o que eu podia. Não consegui eliminar tudo, mas fui tirando aos poucos. E eu resolvi sair mais de casa, passear mais. Comecei a fazer um curso técnico de meio ambiente, né? Que foi eu fiz o técnico de meio ambiente pelo Instituto Federal. Conheci outras pessoas que alguns eu carrego amizade até hoje. Então, assim, eu fui fazendo algumas mudanças, fazendo uma caminhada ao ar livre, né? Isso me ajudou muito. Os óleos essenciais eu fui conhecer depois do curso técnico de meio ambiente, logo que eu me formei. Eu prestei o vestibular, ingressei na faculdade, né, no curso de biomedicina, e foi na faculdade, o primeiro semestre, que eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, né, doTERRA, porque assim, tem vários óleos essenciais, vários, né? E eu sou representante, sou consultora de bem-estar da doTERRA. Qual o diferencial da doTERRA? Nossa, tem muitos. Vende seu peixe. A doTERRA ela é uma empresa dos Estados Unidos, né? Ela atua aqui no país já tem uns 5 anos. Ela atua em mais de 60 países. Aqui no Brasil tem uma aceitação muito boa. Nós já estamos em 5º lugar de uso dos óleos essenciais. Muito bom. Muito bom. E aí... essa empresa, inclusive, ela escolheu o Brasil para ter a sua 2ª fábrica, né? Que vai ser em Santa Catarina. Acredito que eu fui num congresso no Rio de Janeiro, esses tempos atrás, né? Recentemente, e eles falaram lá, mostraram a fábrica, tudo muito lindo. É uma empresa que investe muito em tecnologia, em qualidade. Os óleos essenciais da doTERRA são os únicos óleos essenciais puros, né? Que tem aqui no nosso país, né? Então, assim, já é um diferencial. Todos os óleos essenciais da doTERRA têm um selo, né, Patrick? Aqui o selo CPTG, que é o selo de pureza testada e garantida. Esse selo aqui de pureza garante com que, é claro que a depender do componente, né, que foi extraído, mas eles têm a liberação para ingestão. Certo. Porque se você buscar aí outras empresas de óleos essenciais, vai estar lá que não pode ser ingerido. No caso da doTERRA, esse pode. O Peppermint sim. Então, assim, tem essa liberação para poder fazer a ingestão. Aí se você tem um óleo essencial em casa, tem que consultar, né, o seu consultor de bem-estar para saber se ele pode ser feito a ingestão ou não. A doTERRA, ela busca a planta ali, o óleo essencial, eu não falei, né? Mas ele é extraído das plantas, né? Do caule, das raízes, das flores. Então, é um produto natural, né? Não causa dependência.
É um produto que não tem efeito colateral, é um Isso é produto importante. excelente. Eu conheci lá E na aqui em Brasília de Minas, você é a única representante dessa Não. empresa? Não. Não. Tem vários representantes aí no mercado. Porém, quando eu conheci, Patrick, foi no início, quando eu comecei o meu curso. Inclusive, eu conheci por um biomédico, aromaterapeuta, Dr. Cadu, que atende lá, ele presta as consultas de aromaterapia. Ele já tem doutorado nessa área de pesquisa, né, das plantas medicinais. E aí, como eu conheci na faculdade, eu achei muito bacana, né, gostei muito dos óleos, dos benefícios que podiam nos proporcionar. Comecei a pesquisar mais e descobri ali que tem vários artigos científicos comprovando a eficácia do produto, inclusive em comparação com o medicamento, né? O Peppermint, por exemplo, tem estudo científico comparando com a dipirona, com paracetamol, a mesma eficácia, porém é um produto natural, sem efeito colateral, usado de forma correta, é claro, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. No meu caso, eu sou diabético. Existe um óleo essencial que amenize os sintomas da diabetes? Sim, então, para amenizar exatamente o sintoma da diabetes, nós temos que estar fazendo um estudo mais profundo. Porque diabetes é uma doença que não tem cura, é tratamento. Sim. Né? É um tratamento diário. Mas a gente tem os óleos essenciais para melhorar também, né? A vida do diabético. Por exemplo, um Smart Sass, que é um óleo essencial que ele controla ali os níveis, né? De açúcares. Porque, para muita gente entender, a diabetes, no meu caso, eu tenho noites que eu não durmo com queimação nos pés, então, entendeu? Ou então formigamento nos pés e nas mãos. Pode ser que amenize esse sintoma, né? É um dos sintomas da diabetes. Então, é o que você está falando. Pode ser que exista que tenha que fazer um estudo para ver se existe um óleo que possa amenizar. Sim, né? Tem os óleos essenciais que vai proporcionar o bem-estar, né? Para você, que no caso, por exemplo, do autismo, não tem o óleo essencial para autismo, né? Que cure, mas que possa... Mas tem o óleo essencial que vai trazer um bem-estar para a pessoa que é autista, né? Por exemplo, e é uma coisa natural, né? Isso. Muita criança autista pode fazer o uso, né? Sim. Legal isso aí, você falar sobre isso. E quem quiser adquirir esse óleo aí, como é que é? Então, além dos meus outros trabalhos aí que a gente vinha falando, sou consultora de bem-estar da doTERRA, né? Para adquirir, a gente tem aí as redes sociais nossas, né? A gente tem o TikTok, tem o Instagram, aromaterapia.doterrasaúde. Segue a gente lá, veja os vídeos. Tem as informações, né? Tudo. Sim, eu posto algumas coisas lá. Agora eu estou um pouco sem tempo, mas eu quero dedicar mais a postar mais sobre o produto, né? Mas as pessoas que eu atendo, eu gosto muito de fazer algumas perguntas para me entender melhor, né? Porque às vezes a pessoa, eu quero o óleo tal, mas... eu gosto muito, assim, eu não quero simplesmente vender o óleo essencial, Patrick. Eu quero poder ajudar as pessoas, né? Assim como os óleos essenciais me ajudaram, né? Que é o Peppermint, que me ajudou muito aí a combater as dores, né? A enxaqueca. O lavanda, que me ajudou aí na questão da ansiedade. Muita gente sofre com insônia, né? Também, sim. Né? E os outros também que eu uso no meu dia a dia. Então, assim, eu realmente quero que as pessoas conheçam o benefício. E você perguntou se tem mais pessoas que vendem, né? Quando eu conheci na faculdade, eu pesquisei aqui e busquei na internet e não consegui encontrar ninguém que trabalhava com os óleos essenciais na época. Eu acredito que já tinha, porém não divulgava, né? Aí, assim, quando eu comecei a usar os óleos essenciais... E eu tenho uma amiga também, Marta, que atua aí junto comigo, né? Ela é enfermeira e a gente começou a ser consultora juntas. Eu chamei ela para trabalhar, empreender com os óleos essenciais junto comigo. E ela já usava também, né? Ela já tinha os benefícios com os óleos essenciais. Então, aí nós começamos
como a gente, né, não encontrava ninguém assim. Aí depois, quando eu comecei, eu falei bem assim, Marta, nós vamos empreender com os óleos essenciais, mas eu quero que Brasília de Minas conheça os óleos essenciais. Né? E aí, o que eu resolvi fazer? Que é aí que o empreendedorismo entra, né? A gente começar a usar os nossos recursos, as coisas que a gente tinha, para poder, e usar da criatividade também, né? Para poder divulgar. Então, assim, eu fiz algumas fotos com ela. É a mulher de Márcio? Isso. Ah, tá. A esposa de Márcio. Isso. E aí, as pessoas que estavam adquirindo, os próprios clientes nossos começaram a indicar para as outras pessoas. Então, assim, hoje eu apareço nas redes sociais e, assim, não é que é uma coisa assim que eu tenho uma familiaridade para aparecer nas redes sociais. Eu não tenho, não, gente. No início era tudo... Deixa eu te perguntar aqui. Seus clientes, beleza. Você já tem resultados de pessoas que usam, que estão usando, fazendo uso, e tem resultados já? Sim, inclusive tem um resultado, assim, que é uma pessoa, assim, que eu fico muito feliz em poder ter ouvido isso dela. É uma cliente, uma das primeiras clientes que nós atendemos aqui, ela disse que procurando coisas para enxaqueca na internet, encontrou o Instagram nosso, e aí ela entrou em contato, eu atendi ela, e ela falou que já não sabia mais o que ela fazia. Ela tinha feito, se não me engano, ela me falou que foi ressonância, até ressonância para descobrir o que ela tinha e não descobria, né? Então, assim, ela tinha... quando eu fui na casa dela atender ela, eu descobri que ela tinha uma ansiedade muito grande, né? Então, eu fui conversando com ela ali, e aí ela adquiriu alguns óleos essenciais que eu fiz a indicação no caso dela. E depois de pouco tempo, ela me passou uma mensagem, e assim, eu fiquei muito feliz, porque e depois que eu voltei lá na casa dela, ela falou pra mim, Isabel, eu voltei a comer doce e tomar uma cervejinha. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque... Isso é bom, né? Que ela estava sentindo muita enxaqueca, ela não podia comer um doce que piorava, né, e nem tomar a cervejinha que ela gostava. Então, isso é muito satisfatório, é muito bom a gente atender. Eu tenho, inclusive, lá no Instagram, tem um destaque que eu deixei, né, alguns depoimentos. Tem depoimentos lá? Sim. Vamos repetir esse Instagram para o pessoal acessar lá? Aromaterapia.doterra Saúde. Aromaterapia.doterra Saúde. Gente, segue essa página lá. É página que fala? Isso, página. Segue lá a página no Instagram. Você quer deixar contato, Isabel? Sim. Além do Instagram? Pode ficar à vontade. Tem o telefone 38 99819 2745, né? Vocês falam diretamente comigo para poder... Vou anotar aqui, 389... 98 19 27 45. Gente, agende aí, ó. 998 19 27 45. É isso? Para você obter mais informações, para você saber. A Isabel, ela é muito disposta, assim, muito acessível para estar explicando direitinho, você tirar todas as suas dúvidas. Isso aqui como é que eu posso dizer? Os óleos milagrosos. Já tem gente que fala assim, né? Sim, tem muita gente que fala assim. Mas, assim, na verdade, o óleo, ele não é milagroso, né? E, assim, quando eu atendo um cliente, eu gosto de conversar muito com a pessoa e falar, gente, o medicamento industrializado, né, o alopático, a gente pode considerar também como um remédio, né? O óleo essencial, ele não faz nada por você sozinho, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu gosto até de fazer algumas indicações. Quando eu vejo que a pessoa está com uma ansiedade muito grande, vou fazer ali a indicação dos óleos essenciais, mas também vou auxiliar a pessoa, né? Tem casos que eu já atendi, pessoas que, infelizmente, estão numa situação assim que tem que buscar até ajuda psiquiatra, né? Então, assim, eu converso com a pessoa, né? E oriento. Quando eu percebo, é claro, não sou, né? Não sou médica, não sou nutricionista, né, nem educadora física, mas eu indico para as pessoas fazer uma atividade física que goste,
né? Fazer uma leitura. Academia. A pessoa tem que gostar, né? Uhum. Eu pago a academia, mas quase não vou. É igual eu. Às vezes, o dia que é de ir pra academia, eu vou fazer uma caminhadinha. Então, assim, a gente tem que fazer uma atividade física que a gente gosta, né? Pra gente ter disciplina também. E a questão da Isabel... Mas os óleos essenciais, eles são um grande suporte. Só te cortando rapidinho. Eles são essenciais. São essenciais, Patrick. Eles ajudam muito, o nome viu? já diz tudo. A pessoa usar a quantidade e a forma correta, ela vai ter os benefícios. Eu tive os benefícios, né? E sou consultora de bem-estar da doTERRA por isso, né? Porque eu realmente conheci ali os benefícios em mim e na minha família. E o que eu acho interessante, uma coisa que ela falou que é muito interessante, ela disse assim, eu não quero somente vender os óleos, eu quero que dê resultados também. A pessoa tem que se sentir satisfeita com o produto, né, Isabel? Sim. Essa preocupação, isso é muito importante. Ó, nós já falamos aqui um pouquinho da sua vida, da sua história. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira destacar, deixar aqui registrado? Pode ficar à vontade. Que podcast não tem pauta. Eu fiz mais ou menos as perguntas baseadas numa conversa que nós tivemos antes de começar a gravar. Mas se tem alguma coisa assim que talvez eu tenha deixado de perguntar ou que você queira falar, pode ficar à vontade. Não, foi tudo... Tá tudo belezinha? Nós não esquecemos de nada, não? Não. Apesar Tudo que sua tranquilo. história tem muito mais. Hoje a gente está fazendo apenas um resumo, né? Então eu posso fazer a famosa pergunta que eu faço para todo mundo? Sim. Todo mundo que passa por aqui, você já assistiu o podcast, você sabe disso, né? Eu faço essa pergunta e obtenho respostas diferentes, apesar de ser a mesma pergunta. Diante de tudo que você já viveu, de tudo que você já passou, de muita coisa que você teve que superar e lutar, Isabel, deixa eu ver seu sobrenome aqui, eu anotei. Isabel Ribeiro de Almeida. O que é a vida para você? Então, Patrick, você sabe que você faz essa pergunta para todo mundo e eu não parei para pensar, gente, o que é a vida para mim? Mas perguntando assim e de forma rápida... E eu sei que você é uma pessoa bem religiosa, gosta, sim, né? Então, a vida para mim é como uma viagem, né? Uma viagem que a gente está indo ali, né, para um destino que a gente não sabe para onde a gente vai, e que a gente tem que aproveitar o momento presente, né? Preparar, né, para onde a gente vai fazer essa viagem, né? Durante esse decorrer aí da nossa vida, mas viver o presente, viver aquele momento onde a gente está, né? E como assim a gente preparar para essa viagem? Vivendo da melhor forma possível, né? Vivendo bem com as pessoas, não criando inimizades, fazendo o bem, né? Um simples gesto de fazer o bem para as pessoas quando você puder, ser grato pela vida, agradecer pelo pouco que você tem, não se subestime, não se compare a ninguém, agradeça porque tudo tem um propósito na nossa vida. Então, assim, eu acho que a vida é isso, né? É uma viagem que a gente não sabe quando a gente chega nela, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui bem, né? Não sabemos quando vamos partir, então é viver esse momento, né? Cuidar da nossa saúde, né? Isso. É essencial para a gente. Essencial, viu, gente? Para que essa viagem seja longa e prazerosa, nós temos que cuidar da nossa saúde. Resumindo em uma palavra, diante de tudo que eu conversei com você aqui, posso dizer que para você a vida é gratidão? Gratidão. É a palavra que eu tatuei aqui. E assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa assim 100% que não reclama. Às vezes a gente pega a gente reclamando, né, Patrick? Não tem jeito. Não tem jeito que uma hora ou outra... Mas aí, quando vem no meu pensamento algo que eu tô reclamando de algo, aí eu já penso, não, mas eu tenho isso aqui... E, assim, tentar ser grato. É um exercício diário. A gratidão é um exercício diário que a gente tem que praticar na vida da gente, né? Concordo. É essencial. É essencial. Eu fico muito agradecido
Se eu pudesse, ficaria aqui conversando com você muito tempo. A conversa com você é muito agradável pela experiência de vida que você tem, pelas suas atitudes de determinação, de coragem, de luta, de superação também, por que não dizer. E que bom que você veio aqui para brilhantar o nosso podcast, viu? Seja sempre bem-vinda. Sempre que quiser voltar para falar também de outros assuntos, pode voltar. Viu? Obrigada, Patrick, mais uma vez por estar aqui. Posso mandar um abraço? Até 2. Eu quero mandar um abraço aí. Não vou citar o nome de toda a minha família, que pensa numa família grande. Mas mandar um abraço aí pro meu irmão Isaac, meu irmão Tiago, minha mãe Cida, meu pai Silésio, e minha sogra Lucília, meu sogro Carlinhos, e meus cunhados Lucas e Letícia. E Mary, minha cunhada, e também Valquíria. Um abraço para vocês, eu amo muito vocês, né? Meu marido que veio me trazer aqui, né? Eu moro longe, viu, gente? Então, um abraço para todo mundo aí, né? E gratidão, Patrick. Gratidão. Por me trazer aqui, contar um pouco da minha história. Que bom. Se fosse para voltar lá no passado, fazer tudo de novo e vender galinha no mercado, você faria? Bom, eu acredito que sim. Que bom. Por mais que tem coisas que, é claro, a gente poderia fazer diferente se fosse para voltar, né? Muita coisa a gente faria diferente. Mas eu entendo que muitas coisas que eu vivi, que nós vivemos, faz parte do que a gente vive hoje. Né? Isso mesmo. Porque se a gente não tivesse vivido isso, hoje a gente seria outra pessoa também. E a educação que seus pais te deram também é muito importante para você ser a pessoa que você é hoje, né, Sim. Isabel? Eu acredito nisso. Que essa, como é que eu posso dizer? Essa geração de hoje é um pouquinho complicada. Nós temos o privilégio de ter tido uma educação assim. Não que hoje os pais não saibam educar os seus filhos. Porém, a educação de antigamente era baseada nisso, na honestidade, em mostrar que para conseguir as coisas tem que começar a trabalhar desde cedo, né? E, enfim, acredito que seus pais também foram fundamentais para você se tornar a pessoa que você é hoje, né? Com certeza. Antigamente o pessoal tinha esse contato direto ali, estavam ali com os filhos, né? Isso. Hoje em dia, eu vejo muito que o que está educando os filhos é o telefone, a televisão, a Alexa, a babá, né? Então, Verdade. assim, a educação que faz o homem, né? Isso mesmo. E a Isabel vai continuar estudando, se formando em outros cursos, fazendo muita coisa, porque ela, como é que eu posso dizer, ela é uma pessoa bem determinada. Bom, sim, não paro, não. É isso aí. Gente, eu peço a você para compartilhar esse vídeo aí com a sua família, com os seus amigos, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente dar continuidade aqui nesse trabalho. Mais uma vez, obrigado, Isabel. Você abrilhantou o nosso programa, o nosso podcast, e seja sempre bem-vinda, como eu sempre digo aqui. Valeu. Gente, tchau, tchau, e até a próxima oportunidade. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.